Quantas vezes você já desejou ter uma prova clara, algo que pudesse ser visto e tocado, para então acreditar sem hesitar? O coração humano anseia por certezas, e quando não as encontra, a dúvida se infiltra e cresce em silêncio. Imagine o peso dessa ausência de provas na vida de alguém que caminhou ao lado de Jesus, que ouviu suas palavras, testemunhou seus milagres, mas que diante da notícia da ressurreição, simplesmente não conseguiu acreditar. Esse alguém era Tomé, e a sua história não é distante de nós. Ela ecoa nas nossas próprias incertezas, nos dias em que olhamos ao redor e não encontramos sinais claros de Deus, nos momentos em que as promessas parecem distantes e a fé parece frágil. A força desta narrativa não está apenas no fato de Tomé ter duvidado, mas no que aconteceu depois. O encontro com o ressuscitado transformou sua insegurança na mais poderosa declaração de fé já registrada: Meu Senhor e meu Deus. Essa frase não é apenas uma reação isolada de um discípulo. Ela é um marco que revela como a fé verdadeira nasce não da ausência de questionamentos, mas da coragem de enfrentar a própria dúvida e permitir que Deus a transforme em convicção. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você desejou ver, tocar, ter uma resposta imediata antes de confiar? Quantas vezes a falta de sinais visíveis fez sua fé vacilar? É exatamente aqui que essa mensagem se torna viva para você, porque o mesmo Cristo que se revelou a Tomé também fala hoje ao seu coração: Bem-aventurados os que não viram e creram. Essas palavras não são uma reprimenda, mas uma promessa de bem-aventurança, uma declaração de que existe uma alegria e uma força reservadas para aqueles que escolhem confiar, mesmo quando não há provas diante dos olhos. O que vamos explorar juntos é como esse encontro de Tomé com o ressuscitado pode transformar a maneira como você enxerga sua fé hoje. Vamos caminhar da dúvida até a confissão, da fragilidade até a confiança, e entender como a ausência de provas visíveis pode ser, na verdade, a maior oportunidade de encontro profundo com Deus. Essa reflexão não é apenas sobre um episódio distante, mas sobre a sua vida agora. O mesmo Cristo que estendeu suas mãos a Tomé continua estendendo para você o convite de crer e experimentar uma fé que não depende do que se vê, mas do que se vive. Prepare-se, porque ao mergulharmos nessa passagem, você vai perceber que a sua própria dúvida pode ser a porta de entrada para a experiência mais transformadora da sua fé. Imagine um ambiente carregado de emoções após a crucificação. Os discípulos estavam reunidos em uma casa fechada, tomados pelo medo e pela incerteza. Tinham perdido o Mestre em circunstâncias cruéis, viram suas esperanças serem esmagadas pela cruz e agora viviam escondidos, tentando entender o que restava da missão que haviam abraçado. Nesse cenário de dor, surgiram relatos de que Jesus havia ressuscitado. Alguns já afirmavam ter visto o ressuscitado, mas Tomé não estava presente naquele momento. Quando ouviu a notícia, sua reação não foi a de alegria imediata, mas de resistência. Ele declarou com firmeza que só acreditaria se pudesse ver e tocar as marcas dos cravos em suas mãos e o ferimento em seu lado. Tomé não é um personagem distante ou estranho a nós. Ele é o espelho da condição humana. Quantos de nós também exigimos provas antes de confiar? Quantos carregamos no coração a necessidade de algo palpável, tangível, que nos dê segurança antes de nos entregar por completo? Tomé representa o cansaço diante das frustrações, a dificuldade de crer quando tudo parece desmoronar, a voz interior que diz que talvez seja arriscado demais confiar sem garantias. A sua resistência não nasce de maldade, mas da ferida profunda da decepção. É nesse ponto que sua figura se torna tão próxima de nós. Todos carregamos nossas próprias versões do "não acreditarei se não tocar". Às vezes, são experiências passadas que nos marcaram, orações que pareceram não ser respondidas, momentos em que Deus pareceu ausente. Outras vezes, é o peso do mundo moderno, com sua avalanche de informações, ceticismo e pressões externas, que nos empurra a buscar sinais visíveis. Tomé, portanto, não é o discípulo que ficou para trás, mas aquele que expressou em palavras o que muitos sentem em silêncio. Ao trazer essa vulnerabilidade à luz, Tomé nos ensina algo profundo.
A dúvida não é o fim da fé, mas pode ser o caminho para um encontro ainda mais transformador. É justamente por meio da sua exigência que se abre uma oportunidade extraordinária de revelação. Quando olhamos para ele, não vemos apenas incredulidade, vemos humanidade. E ao reconhecermos essa humanidade, percebemos que não estamos sozinhos nas nossas próprias fragilidades. A cena de Tomé diante da notícia da ressurreição é o retrato da tensão que todos vivemos entre acreditar e hesitar. É um convite a olhar para dentro de nós mesmos e identificar quais são os sinais que ainda esperamos, quais são as condições que colocamos diante de Deus antes de confiar plenamente. Essa identificação com Tomé prepara o terreno para compreendermos a grande virada de sua história, o momento em que a dúvida se transforma na mais forte confissão de fé. E é exatamente para essa virada que vamos agora. 8 dias depois daquela declaração firme de incredulidade, Tomé estava novamente com os discípulos. A sala ainda era a mesma, as portas continuavam trancadas, o medo ainda pairava no ar. Mas, de repente, o impossível aconteceu. Jesus entrou, não como uma lembrança ou como uma ideia, mas vivo, presente, real diante deles. Ele se colocou no centro da sala e saudou a todos com palavras de paz. Não houve barreiras que pudessem impedi-lo de estar ali. Nenhuma porta fechada, nenhuma parede foi obstáculo para o ressuscitado. E naquele instante, todos perceberam que nada poderia deter o poder da ressurreição. Mas Jesus não se dirigiu primeiro à multidão dos discípulos. Ele se voltou diretamente para Tomé, como se tivesse ouvido suas palavras dias antes, como se tivesse estado ao seu lado quando ele expressou sua exigência. O Senhor o chamou pelo nome e o convidou a fazer exatamente o que tinha declarado: colocar o dedo nas marcas das mãos, tocar o lado ferido, comprovar com seus próprios sentidos que era ele. A cena é profundamente reveladora, porque Jesus não repreende Tomé com dureza, não o condena por sua dúvida. Pelo contrário, ele oferece a oportunidade de transformar aquela necessidade de provas em um encontro íntimo e restaurador. É nesse instante que a história muda de direção. Tomé, diante do Senhor, não precisa mais de provas. Ele não estende a mão, não se aproxima com curiosidade científica. O impacto da presença de Cristo ressuscitado é tão absoluto que a dúvida se dissolve e dá lugar à entrega mais profunda. Então ele pronuncia as palavras que ecoariam pelos séculos: meu Senhor e meu Deus. Essa declaração é única, porque vai além de qualquer relato anterior. Nenhum discípulo havia se referido a Jesus com tamanha intimidade e reverência. É o ápice da fé, nascido exatamente da ferida da dúvida. Esse é o turning point não apenas da vida de Tomé, mas da própria compreensão da fé. Ele nos mostra que a dúvida, quando levada a Cristo, pode se tornar o solo fértil para a maior das convicções. O discípulo que antes exigia provas se torna aquele que faz a confissão mais completa, reconhecendo não apenas o Mestre, mas o próprio Deus encarnado diante dele. Essa virada nos faz refletir. Quantas vezes aquilo que julgamos ser uma fraqueza, um obstáculo em nossa vida espiritual, pode se tornar o caminho para uma fé mais sólida e verdadeira? Tomé descobre que não precisa ver para sempre, porque uma vez que encontrou Cristo, tudo o que resta é confiar. E essa confiança que nasce no coração daquele que duvidava é a mesma que somos convidados a viver hoje. Depois da confissão de Tomé, Jesus pronuncia palavras que atravessam o tempo e chegam até nós com a mesma força. Porque me viste, acreditaste, bem-aventurados os que não viram e creram. Essa frase não é apenas um comentário sobre o episódio vivido ali. É uma revelação de que a fé não depende exclusivamente do que os olhos enxergam. Jesus não está diminuindo Tomé, nem rejeitando sua fragilidade. Ele está estabelecendo uma nova dimensão para todos os que viriam depois. Uma dimensão na qual a ausência de provas visíveis não é motivo de condenação, mas oportunidade de bênção. O que Cristo está dizendo é que existe um privilégio reservado àqueles que escolhem confiar, mesmo diante da ausência de sinais. É uma inversão da lógica humana. Normalmente pensamos que seríamos mais fortes se tivéssemos provas concretas, se Deus falasse conosco de forma audível, se víssemos milagres todos os dias. No entanto,
Jesus afirma que a verdadeira bem-aventurança é viver a confiança sem depender de garantias visíveis. Esse é o convite que transforma a fé em algo mais profundo e duradouro, porque ela não está presa às circunstâncias ou às emoções do momento, mas firmada em uma relação viva com Deus. Essa mensagem se torna ainda mais poderosa quando aplicada à nossa vida atual. Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser comprovado, em que só acreditamos no que pode ser medido, documentado e publicado. A sociedade nos ensina a desconfiar, a exigir evidências antes de confiar em qualquer coisa. Dentro desse cenário, crer em Deus sem provas tangíveis parece loucura para muitos, mas é justamente nesse aparente contrassenso que está a força do cristão. A fé que não depende do visível se torna inabalável, porque ela não precisa de confirmações externas para existir. Quando Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram e creram, ele estava falando de mim e de você. Estava falando de todos os que atravessariam gerações sem ter a chance de tocar suas mãos feridas, sem poder ouvir sua voz audível, mas que ainda assim escolheriam crer em sua presença e viver segundo suas palavras. Essa bem-aventurança é uma promessa de que há uma graça especial derramada sobre aqueles que, em meio ao silêncio e à escuridão, decidem confiar. Isso significa que sua luta, sua espera e até mesmo suas perguntas não são sinais de fraqueza espiritual. Elas fazem parte da caminhada da fé, mas dentro delas há um chamado maior, o de experimentar a alegria e a força de uma confiança que não depende do que se vê. É nesse ponto que Jesus transforma cada ausência de prova em um espaço para encontro, cada silêncio em uma oportunidade de aproximação. A mesma palavra que ele dirigiu a Tomé continua sendo dirigida a nós hoje, convidando-nos a viver como bem-aventurados que escolhem crer mesmo sem ver. Se olharmos para o mundo em que vivemos, veremos que a busca por provas se tornou ainda mais intensa. Vivemos na era da informação, em que tudo precisa ser registrado, fotografado, compartilhado e analisado. Não basta ouvir uma história. Queremos evidências, queremos testemunhos filmados, queremos números e estatísticas para validar qualquer afirmação. A fé, nesse contexto, parece um caminho contrário à mentalidade da época, porque ela nos chama a confiar mesmo quando não temos registros visuais, quando não existe nenhum dado científico que a comprove, quando tudo parece silêncio. É nesse contraste que o ensinamento de Jesus se torna ainda mais atual. Crer sem ver hoje é um desafio maior do que nunca, porque somos treinados a depender dos sentidos e da lógica. Mas é também uma oportunidade única, porque cada ato de confiança se torna um testemunho poderoso de resistência contra a descrença generalizada. A cada vez que você escolhe orar mesmo sem sentir nada, a cada vez que você decide confiar em Deus, mesmo quando a resposta não vem, você está vivendo o que Jesus chamou de bem-aventurança. O que Jesus ensinou a Tomé é que a fé não se constrói sobre garantias, mas sobre relacionamento. O verdadeiro encontro com Deus não acontece porque temos provas materiais, mas porque abrimos o coração para reconhecê-lo presente nas pequenas coisas. A fé se manifesta quando você vê um gesto de amor inesperado, quando encontra consolo na oração, quando percebe que mesmo em meio ao caos existe uma paz que não tem explicação. Esses são sinais discretos, silenciosos, mas profundamente reais. Essa é a aplicação prática dessa passagem. Você não precisa esperar por uma grande evidência para viver a fé. Ela se fortalece no cotidiano, quando você decide agir com esperança em meio ao desânimo, quando escolhe perdoar em vez de guardar rancor, quando insiste em caminhar mesmo que não veja a estrada completa. É nesse movimento de confiança que você se torna parte daqueles que Jesus chamou de bem-aventurados. E talvez seja aqui que o exemplo de Tomé ganhe mais força para nós. Porque o discípulo que duvidou não terminou preso na dúvida. Ele encontrou em sua fragilidade a oportunidade de declarar com toda a sua alma: meu Senhor e meu Deus. Isso nos mostra que as nossas próprias hesitações não precisam ser o fim da caminhada espiritual. Pelo contrário,
podem se tornar o ponto de partida para uma fé mais profunda, mais viva e mais confiante. Assim como Tomé, você também pode transformar suas incertezas em declarações de confiança, permitindo que o Cristo ressuscitado seja reconhecido como Senhor da sua vida. Diante da cena de Tomé e da palavra de Jesus, não resta dúvida de que essa passagem não foi registrada apenas como memória histórica, mas como mensagem viva para cada um de nós. Se você carrega dúvidas, se sente a ausência de sinais claros, se muitas vezes questiona a presença de Deus na sua vida, saiba que não está sozinho. A experiência de Tomé prova que até mesmo um coração ferido pela incerteza pode ser o lugar onde nasce a fé mais profunda. Isso significa que as suas fragilidades não afastam Cristo de você. Pelo contrário, são justamente elas que o atraem até o centro da sua história. Jesus não se afastou de Tomé. Ele se apresentou de maneira pessoal, tocou exatamente no ponto da sua dúvida e ofereceu paz. E ele continua fazendo isso hoje. O ressuscitado atravessa as barreiras do medo, do silêncio e da incredulidade para entrar na sua vida. Ele não o condena por questionar, mas estende a mão e o convida a confiar. O chamado de Jesus não é apenas acreditar na existência de Deus, mas reconhecê-lo como Senhor e como Deus, exatamente como Tomé declarou. Essa é a virada que transforma uma fé vacilante em uma fé sólida, capaz de sustentar a vida em qualquer circunstância. É aqui que precisamos tomar uma decisão. Diante da ausência de provas, você pode escolher a descrença ou pode se abrir para viver a bem-aventurança prometida por Cristo. Crer sem ver não é ingenuidade, é coragem. É o ato de colocar sua confiança em alguém que já provou seu amor por você na cruz e que continua vivo para sustentar sua caminhada. Essa é a fé que gera esperança, que renova forças e que abre caminhos, mesmo quando tudo parece fechado. Por isso, hoje você é convidado a dar a mesma resposta que Tomé deu. Meu Senhor e meu Deus. Que essa declaração não seja apenas palavras, mas entrega. Que ela marque o início de uma fé mais madura, uma confiança que não depende de sinais externos, mas da certeza de que o ressuscitado caminha com você. Antes de encerrar, faça deste momento uma oração simples. Senhor, eu creio, mesmo sem ver. Fortalece a minha fé, consola meu coração e guia meus passos. Que eu viva cada dia como bem-aventurado, confiando na Tua presença em todas as circunstâncias. Se essa mensagem tocou você, compartilhe-a. Permita que outras pessoas também descubram que a dúvida pode se transformar em fé e que a ausência de sinais visíveis é, muitas vezes, a maior oportunidade para encontrar o Cristo vivo. Inscreva-se, acompanhe as próximas reflexões e continue essa caminhada de fé conosco. Porque a cada passo, mesmo sem ver, você pode experimentar a força daquele que é Senhor e Deus.